da Convenção dos Radicais Livres. No momento que eu estava orando pela convenção e também fui escalado para ministrar uma palavra, então eu fui pesquisar, fui orar, fui sentir no meu coração, no meu espírito, aquilo que o Senhor queria falar. E Deus começou a falar a respeito disso que eu vou falar com você agora. Então você tem o privilégio aí de uma palavra que nasceu num ambiente daquele, e eu não terminei essa palavra ainda, então depois você anota muitas coisas aí, pode me mandar, ok? Ela está em construção. Eu já ministrei ela uma vez, e alguém me disse, essa palavra vai virar um livro. Eu falei, amém, aqui na videira tudo agora é livro, então vamos. Você prega uma palavra, agora é livro, então amém, glória a Deus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos e pedisse ao Espírito de Deus que falasse com você. Ele já tem falado. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por todas as palavras que já foram ministradas aqui. Obrigado, Senhor. O Senhor está alinhando, o Senhor está tocando em áreas distintas na vida dos meus irmãos. E eu sei que tudo isso é para um propósito. Tudo isso é para um propósito. Por isso, nesta manhã, nós nos curvamos diante do Senhor, diante da sua palavra. Expomos o nosso coração e a nossa necessidade de crescermos no Senhor e crescermos na sua palavra. Ó Deus, por isso fala conosco, renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova o nosso encargo, a nossa disposição, a nossa alegria de sermos ministrados pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Eu quero falar hoje sobre revelação, diga assim, revelação, identidade, autoridade e serviço. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala tudo isso que eu falei para ela. Identidade, autoridade e serviço. Agora outra coisa você vai falar para ela: você pode fazer muito mais. Esse é o título da minha mensagem. Dá para umas 4 pregações aí. Revelação, identidade, autoridade e serviço. Você pode fazer muito mais. Eu tenho percebido que nós somos muitas vezes limitados pela nossa mentalidade. E essa mentalidade que nós formamos a respeito da circunstância, a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, isso tem muito a ver com a nossa infância, tem muito a ver com como nós fomos criados. Isso tem a ver tem a ver até mesmo com o bairro onde nós nascemos, com as nossas amizades, com as pessoas com nós convivemos. E você se torna alguém depois, quando jovem, ou ousado ou medroso. Eu não sei quais foram as circunstâncias que você enfrentou ou tem enfrentado, qual que é o contexto da sua família. Talvez nós temos irmãos aqui que teve que lidar com cenas de violência na sua família, e isso gera alguns comportamentos em você, isso gera talvez medos em você. Mas você sabe, o que nos transforma a cada dia é a revelação que nós temos do Senhor. Amém? Por isso que você vai ver Paulo, ele orava por uma coisa. Paulo orava por revelação. Revelação é ver como Deus vê. Por que tem pessoas por que muitas vezes nós somos limitados a fazer somente aquilo que nós conseguimos fazer? Porque não temos revelação. Não temos revelação de Deus. Não temos revelação de quem nós somos. E uma vez que nós não temos uma revelação correta de Deus, uma vez que nós não temos uma revelação correta das circunstâncias, nós não teremos uma revelação correta ao nosso respeito. Você sabia que essas 3 coisas são importantes para você? Você precisa ter uma revelação correta a respeito de Deus. Quem é Deus para você? Você fala, nossa, que pergunta é essa? Verdade, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é você em Deus? Uma das coisas que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração foi isso: antes de fazer algo através de você, eu quero fazer algo em você. Eu sei que vocês estão no momento da sua vida e a igreja videira gera muita expectativa em você, por causa de um novo ciclo dos radicais livres, uma nova perspectiva do nosso trabalho, uma nova visão de alcançarmos as faculdades, de entrarmos nas faculdades com muita ousadia, com muita graça, unção de Deus, para vermos milagres naquele lugar. E quem Deus vai usar? Você. O Senhor sempre espera que façamos algo além daquilo que nós somos capazes de fazer.
Eu vejo Deus sempre me motivando a fazer coisas além do que eu sou capaz de fazer. Tudo por quê? Porque Deus não quer me ver operando nas minhas habilidades naturais. Assim com você também. Deus não quer ver você operando com as suas habilidades naturais. Louvado seja o nome do Senhor por cada uma delas. Eu agradeço todos os dias por cada habilidade que o Senhor tem me dado. Mas eu quero andar no sobrenatural. O que é andar no sobrenatural? É falar da parte de Deus. É tocar onde o médico não toca. É tocar onde a circunstância não consegue tocar. É ter uma palavra de conhecimento e sabedoria que libera o destino daquela pessoa. Quem é que pode fazer isso? Só no sobrenatural. No natural nós não fazemos isso. Nós vivemos no natural, mas não andamos como uma pessoa qualquer. Qual que é a diferença entre você e as pessoas lá de fora, lá do mundo? Porque as pessoas lá de fora, eles andam no natural. Nós não, nós andamos no sobrenatural. Diga amém sobre isso. Mas o que eu percebo? Que muitas vezes nós somos limitados. Deus espera que façamos além daquilo que nós temos feito. Mas nós somos limitados pela nossa mentalidade. Nós somos limitados no nosso conhecimento a respeito da pessoa de Deus. Nós somos limitados com o conhecimento que temos ao nosso respeito. E é isso onde o diabo ainda consegue ocupar muito espaço na nossa mente. Você não é nada, você não é ninguém. E essas circunstâncias que talvez aconteceu no passado, isso vem frontalmente para ferir, sabe o que? Em você, sua identidade. Quem você é? É importante isso. Eu sei que nós estamos falando a respeito de evangelizar lá fora. E eu sei que tem igrejas que ensinam isso, que o evangelismo é a principal coisa na igreja, na vida de um cristão, mas não é. Eu vou te falar para você que não é. Por quê? Porque quando Jesus chega ensinando para os discípulos em Mateus, ele fala para os discípulos o quê? Amarás as pessoas acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, amar o quê? A Deus acima de todas as coisas. Só depois você vai amar o próximo. Mas você tem que amar a Deus. Sabe por quê? Quando você tem um relacionamento correto com Deus, quem que vai mudar nesse relacionamento? É você que vai mudar. A cada dia eu preciso que a minha identidade seja formada não pelas circunstâncias, não por aquilo que eu vi no meu lar, mas a minha identidade, ela precisa ser transformada conforme a palavra de Deus. Por que nós somos limitados a fazer aquilo que nós somos capazes de fazer? Porque o diabo lança setas na sua mente. E ele lança seta para ferir o quê? A sua identidade. Você não é nada. Você não vai conseguir. Você não é ninguém. Na hora que você falar, não vai converter. A minha esposa Larissa estava falando, e nós estávamos falando a respeito, até mesmo de estar aqui ontem à noite. Ela, não, eu quero estar lá, eu gosto disso. Ela falou que na época da faculdade ela sofreu muito. Por quê? Porque o trabalho que ela teve lá na célula, na faculdade, não rompeu tanto. E quando ela ia embora, passava na porta da faculdade, tem vários bodegos, bares, e ela olhava aquele tanto de gente alegre, e ela ficava frustrada. E ela dizia, nossa, parece que eles estão tão alegres, eu estou aqui triste, chorando, porque essa célula não rompe. Quantas pessoas às vezes não querem se envolver 100%, e às vezes nós arrumamos algumas pequenas desculpas. Por que você não quer envolver? Na verdade, a raiz disso é o medo. Você tem medo de não dar certo, tem medo das pessoas não converter, tem medo de uma hora você passar vergonha, tem medo de uma hora da coisa dar errado. Você planejou tudo para fazer tudo certinho, mas o negócio não funcionou. Os discípulos de Jesus teve que lidar também com a limitação. Os discípulos de Jesus, por um momento, eles teve que aprender a conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, a luz do Senhor revela também quem nós somos. E eu fico vendo que muitas coisas tentam nos limitar, tentam impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Diga amém sobre isso. Qual que é o maior desafio de um
universitário. Se alguém te perguntasse qual que é o seu maior desafio, qual que é o maior desafio de um líder, ou de um futuro discipulador, de um obreiro, de um pastor, seria o diabo. O maior desafio que nós enfrentamos não é o diabo, não é as circunstâncias ou as lutas. O maior desafio que nós enfrentamos são as nossas crenças. Diga assim, as nossas crenças. Eu concordo com o pastor Luiz quando ele diz que uma crença errada vai produzir um comportamento errado. Isso é fato. Você tem problema de crença. O pastor Luiz diz que uma crença errada, um ensino errado, vai produzir o quê? Um comportamento errado, uma caminhada errada. E eu quero te perguntar, qual que é o seu comportamento diante das circunstâncias? Qual que é a sua atitude diante dos seus desafios? É um desafio, irmãos. Não pense que nós devemos entrar na faculdade. Eu sei que nós estamos só dando testemunhos, feedback positivo, maravilha, glória a Deus, gente convertendo. Mas pode ter certeza, enfrentaremos também circunstâncias, enfrentaremos também lutas, com diretores, com reitor, com pessoas, com lugar, circunstâncias talvez que vai acontecer ali, choque da equipe, problemas. Nós enfrentaremos essas circunstâncias. Pastor, você enfrenta problema? Um dos nossos obreiros, isso há muitos anos atrás, graças a Deus hoje ele cresceu, avançou, hoje está rompendo no ministério. Mas um dia ele era discipulador, na verdade, era um candidato a obreiro. Chegou para o pastor Luiz e perguntou: pastor Luiz, o pastor tem lutas? Diz que ele olhou para ele assim: o que eu falo para esse irmão? Diz que ele deu só um abraço nele e falou: tem, claro que tem. Você também tem lutas? Muitas lutas, muita luta, muita coisa passa na sua cabeça agora, muitos pensamentos, muita coisa. É relacionamento, é vida profissional. Você precisa prosperar, você precisa ter dinheiro, você ter suas coisas. Tem que tirar, alguns não tiraram ainda, né? Mas uma parte que eu estou vendo aí, lotar de carro, habilitação. Você quer trocar de carro, um monte de coisa passa na sua cabeça. No ministério também, muitas coisas. O que vai te ajudar, né, no meio dessas circunstâncias, dessa dificuldade, desses problemas? A revelação que você tem de quem é Deus, de quem você é e das circunstâncias fará toda a diferença na sua caminhada. Vou repetir isso. A revelação que você tem de quem é Deus, de quem você é e das circunstâncias fará toda a diferença na sua caminhada cristã. Eu vou dar um exemplo para você na vida dos discípulos, sobre essas 3 situações que aconteceram na vida dele. Projeta para mim, por favor. Você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Marcos capítulo 4, versículo 35. Essas 3 coisas aconteceram na vida dos discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Ok. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava onde, irmãos? Onde ele estava? Na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto aborda essas 3 coisas que eu disse anteriormente a você. Eu vou repetir. Na minha opinião, a revelação
de quem é Deus, de quem é você e da circunstância, fará toda a diferença na sua caminhada cristã. Isso vai te ajudar em tudo. Quem é Deus nessa situação? Quem sou eu? O texto de Marcos diz que depois de um dia de muito serviço, se você for olhar, se for ler o texto, você vai ver que Jesus, aquele dia, ele ficou o dia todo pregando o Evangelho. Mas é interessante, se você for observar, eu sei que na nossa Bíblia tem essa separação, mas no original não tem, é a mesma história. Você vai ver no capítulo 5, já começa a tremer, chegar a outra margem. Porque Jesus tinha trabalhado o dia inteiro, mas Jesus tinha um encontro marcado na agenda celestial com um jovem possesso em outra cidade. E Jesus é prático. Isso é para confirmar também que ele veio como homem. Ele disse então para os discípulos, eu penso que ele entrou no barco, ele disse para os discípulos, passemos para outra margem, vamos lá, eu estou cansado, eu vou dormir um pouco. Pegou o travesseiro dele, foi para a popa do barco, começou a dormir. É interessante que há 2 semanas atrás eu tive o privilégio de estar nesse lugar, no Mar da Galileia, onde isso aqui aconteceu. Nós estávamos em Israel, foi muito precioso. E foi mais poderoso ainda porque ao ouvir a pregação do profeta, do Rainer, ministrou lá, eu já tinha escrito isso aqui, algo que ele falou, eu senti não de Deus. Agora quem me ouviu vai achar que eu copiei dele, mas tudo bem, não tem problema não. Aí a Bíblia diz que o Senhor tinha um encontro com esse homem, algo espiritual já ia acontecer. Presta atenção. Por isso que nós temos que ter discernimento do propósito. Não é porque você enfrenta batalhas espirituais, não é porque você enfrenta tempestade que isso não é de Deus. Porque muitas coisas na sua vida é de Deus que o diabo se levanta. Jesus enfrentou a fúria do mar de um jovem possesso. A Bíblia diz que aquele jovem, ele tinha sido esquecido pela sociedade, nem os pais não aguentavam mais, ninguém conseguia segurar, nem as cadeias. Mas é interessante que antes de enfrentar a fúria de um jovem possesso, Jesus teve que enfrentar a fúria de um mar revolto. Às vezes acontece isso na sua vida. Antes de você enfrentar uma circunstância difícil, que você vai ter que travar, Deus permite você passar por algumas batalhas. Sabe para quê? Para fortalecer sua fé, para fortalecer a sua ousadia. É interessante que Jesus estava no barco e ele foi descansar. Um imprevisto aconteceu na viagem. Um grande temporal se levantou contra o barco. Nós temos uma visão às vezes muito assim romântica a respeito das coisas do Senhor. Eu gosto de ministrar sobre esse texto, porque mesmo com Jesus no barco, eles enfrentaram a tempestade. Não tem essa visão romântica. Tem irmão que não pode nem furar o pneu do carro dele. Não, porque o que está acontecendo comigo? Cresce, meu filho, por favor. Não, porque o que está acontecendo comigo? Parece que as portas tudo estão fechadas. Que tempestade é essa? Jesus não estava de fora, ele estava no barco, mas mesmo assim eles enfrentaram uma tempestade, uma circunstância. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para cá, por favor, não converse, olha para cá. As circunstâncias revela, a circunstância tem o poder de fazer a leitura da revelação, da visão que nós temos de Deus. Os imprevistos, as tempestades, elas servem, sabe para quê? Muitas vezes para mostrar qual que é a revelação que nós temos do Senhor. O Senhor é meu Deus, minha fortaleza, a quem temerei? É muito lindo ouvir isso no Salmo, é muito lindo até confessar isso, mas é muito difícil quando você está na tempestade, você tem que falar isso. Por que eu estou te falando que a circunstância revela? A circunstância tem o poder de mostrar, de fazer a leitura da revelação que nós temos do Senhor. Olha o que diz o versículo 38, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já começou a se encher de água. Agora, por favor, presta atenção na abordagem dos discípulos no versículo 38. Jesus estava na popa dormindo, e eles foram lá e despertaram ele. Qual foi a abordagem deles? Mestre, não te importa que
pereçamos? Espera lá. Como é que eles têm uma abordagem dessa a respeito de Jesus? Eu tenho por mim que eles poderiam ter chegado lá e falado assim: Senhor, por favor, nos ajude, por favor. Não, eles chegaram com atitude de acusação. Olha a revelação que eles tinham do Senhor. É essa a revelação que vocês têm ao meu respeito? Que eu não vou cuidar de vocês? Que eu vou deixar você na chapada? Qual que é a visão que os discípulos tinham de Jesus? Qual que é a revelação que eles tinham de quem era Deus? A circunstância tem a leitura de como nós enxergamos a Deus. Eu disse e vou repetir: toda crença errada vai produzir um comportamento errado, vai produzir atitudes erradas, atitudes incrédulas. Tudo indica que os discípulos até esse momento eles tinham uma visão errada a respeito de Jesus. Por que eu digo isso para você? Queridos, se você for ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus já tinha multiplicado os pães. Você vai perceber que Jesus tinha cuidado dos discípulos. Agora os discípulos chegam com essa abordagem. Chega para Jesus e fala o quê? Não te importa que nós pereçamos. Eu penso que Jesus acordou e deve ter olhado para eles e deve ter pensado: essa é a visão que vocês têm ao meu respeito? É isso que vocês pensam ao meu respeito? Essa é a visão que vocês têm, que eu não vou cuidar de vocês, que a circunstância, que vocês não vão conseguir? Olha, as circunstâncias muitas vezes vêm, sabe para quê? Para revelar a nossa fé. Quem que você tem crido? Ah, estou desempregado. Ok, é muito ruim ficar desempregado, mas você crê que Deus, Ele cuida de você? Vou caminhar com Ele. No momento que eu mais desfrutei de milagre na minha vida, tem desfrutado demais, claro, mas foi um momento assim, muito chave na minha vida, que eu desfrutei de muitos milagres, foi no meu casamento. Eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra, e o Senhor falou comigo uma data, e essa data foi confirmada no coração da Larissa. Nós casamos dia 7 de dezembro, uma quarta-feira. E muitas pessoas falam: não, eu não vou, casamento quarta-feira. Mas essa foi a data que Deus colocou no nosso coração. Depois eu descobri que as pessoas importantes casam no meio de semana. E no final também, porque isso é importante, amém? Eu não sou guiado por essas coisas. E alguns parentes realmente não foram. E luta, irmão, dificuldade financeira. As circunstâncias vieram para checar, mas eu sempre tive uma visão correta a respeito de Deus. Deus vai cuidar. E no meio dessa tribulação, noivo da Larissa, eu me lembro, nós passamos por umas pressões, umas lutas. Eu estava lá, fui almoçar na casa dela, no Jardim Europa, parei um carrinho que eu tinha, um Gol quadrado, roubou o carro. Aí eu saí, falei para ela: roubaram o carro. Aí: você está de brincadeira? Eu falei: não, sério, estava parado aqui. Mas como? Eu falei: também não sei. Você pergunta assim, tipo, como? Você deixou a chave lá dentro? Pediu para alguém? Não. Roubaram o carro. Roubaram o carro, noivo. Circunstância. Para quem não entende a circunstância, não conhece Deus, ele começa a conversar com o diabo: será que isso é de Deus? Vamos prorrogar. Eu falei: um carro sem casa, eu vou com o carro, ou sem carro, eu vou casar com ela. Aí, depois de 2 dias, isso foi numa quarta, na quinta-feira à noite eu fui para a vigília. Nós tínhamos a vigília na quinta, fui mover a vigília, fui lá orar, não deixei abater minha fé. Na sexta-feira achei o carro, sem painel, sem roda, sem pneu, sem alternador. Aí consegui recuperar o carro. Os irmãos que foram comigo, isso não é bom andar só, se compadeceu vendo a situação que eu estava noivo. O carro falou: não, eu vou dar as rodas. O outro falou: eu vou dar o pneu. Aí você poderia falar: que situação humilhante. É verdade. Você sabe, quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. A nossa fé é crescente. Talvez você vai ter fé para ganhar um pneu, uma roda. Hoje eu tenho fé para ganhar coisas maiores do que essas. Eu me lembro que foi uma situação difícil. Eu fui casar com a Larissa, e aí andava com um carro sem painel. Você sabe, o painel ele tem
tem uma função muito boa. Ele marca velocidade, marca combustível. Nunca valorizei um painel de um carro depois daquilo. E acontece que eu estava casando, não tinha dinheiro para colocar o painel. Eu passava na lombada eletrônica devagarzinho, porque eu não sabia quanto estava marcando. Andava com 2 garrafas PET cheias de combustível. Eu também não sabia quanto marcava. E não era como hoje, que eu paro o carro e falo, enche o tanque. Naquela ocasião era tipo a oferta da viúva pobre. Coloca R$5. Aí o cara, quanto? R$5. Já que você quer que todo mundo saiba, você fala baixinho, né? Então para encher o tanque você só vira, enche o tanque. Agora quando é assim, R$5. Ele, quanto? Tipo assim, não estou acreditando que você vai parar aqui para colocar R$5. E teve uma vez que acabou, mas uma meia dúzia de vezes acabou o combustível com a Larissa. Eu falei, ela vai desistir de mim, só pode. Se ela tivesse desistido, hein? Tinha perdido hoje. Agora você acordou, hein? Esse dia eu dei um carro para ela. Olha pra você ver. Quem não conseguia colocar combustível, agora deu um carro para a esposa. Quem te viu passando pela prova não te ajudou? Vão te ver com 2 carros e vão se arrepender. A nossa vitória tem sabor. Aleluia. Qual que é a visão que você tem? Vou falar uma coisa para você. Diante da pressão, da circunstância, que rouba o carro, acaba o combustível, você não tem painel, você precisa simplesmente levantar a mão para o alto e dizer, Deus me ama e Ele vai cuidar de mim. Você sabe qual era a atitude? Você sabe qual era a atitude que o Senhor esperava dos discípulos? É que se em algum momento alguém fala, vamos lá acordar o mestre, e será que ele não importa? O que é isso, Pedro? Tá louco, rapaz? Claro que ele se importa. Essa situação vai passar, essa circunstância vai passar. Querido, deixa eu falar algo muito sério para você. Você sabe qual que é o meu e o seu problema? É que as circunstâncias, às vezes, elas vêm frontalmente confrontar a palavra de Deus. E por que eu digo isso para você? Volta por favor no versículo 35. Qual foi a primeira coisa que Jesus, quando ele entrou no barco, ele falou, isso aqui me toca, me meu sono, eu já li esse texto, eu já chorei. Porque a primeira coisa que Jesus, quando ele entrou no barco, ele falou para os discípulos, foi o quê? Passemos para outra margem. Ele falou que ia passar. Ele falou que ia passar. Mas a tempestade veio. Jesus queria que os discípulos falassem, olha, não sei o que vai acontecer, mas uma coisa é fato, se Ele disse que nós iríamos passar, nós vamos passar. Seja Deus verdadeiro e todo homem tendo toda circunstância mentirosa. O que você tem? Se você tem uma palavra que você vai passar, se agarre a essa palavra. Se você tem uma palavra que você vai prosperar e você está desempregado, se agarre a essa palavra. Se você tem uma palavra que você vai crescer e você vai ganhar muita gente, mas hoje não está acontecendo, se apegue à palavra. Pegue a palavra, ignore as circunstâncias, fique com a palavra. Eu falei, eu tenho uma palavra, vai ser dia 7, Deus vai cuidar de mim nesse casamento. Eu não sei o que está acontecendo, meus pais brigando, a mãe dela disse que não ia no casamento. Foi um momento que eu tive que crescer em fé, que eu ia orar. Nós tínhamos uma tenda nessa ocasião, eu ajoelhava naquela tenda e eu dizia, Senhor, eu tenho que ter provisão desse cheque, eu preciso, Senhor, traz a provisão. Circunstâncias contrárias. Circunstâncias contrárias. Você tem uma palavra, o Senhor já disse para você, mas o inimigo vem para querer minar isso, para confrontar isso. Se Jesus não tivesse dito isso, tivesse falado com eles, eu ia dar um desconto. Jesus, a primeira coisa que quando ele entrou no barco, ele falou, passemos para outra margem. Todas as vezes quando eu viajo de avião eu faço isso. Estou em Goiânia, eu falo, passemos
você não tem medo de voar, você também não tem. Porque eu estou debaixo do favor de Deus, eu estou debaixo do propósito. Enquanto eu cumprir esse propósito, eu sou imortal. E se for aquele dia, vai ser, eu não vou andar mais por ele. Observe o que está no versículo 40. A última coisa que podemos observar nesse texto está no versículo 40. Jesus foi lá, acalmou a tempestade. Jesus vira para os discípulos e fala o que para eles? Por que vocês são tão tímidos? Como que é que você não tem fé? E o que eu digo algo para você: a maneira como vemos a Deus influencia a maneira como nós nos vemos. Eles chegam para Jesus e falam o quê? Você não importa que nós pereçamos. Porque eles tinham uma visão errada a respeito de Jesus, eles também não tiveram autoridade para comandar contra a circunstância. Sabe o que Jesus estava dizendo em outras palavras? Por que não teve nenhum aqui que se levantou para comandar contra o vento? Por que vocês foram tão tímidos? Por que vocês não tiveram fé? Por que vocês não comandaram contra esse vento? Por que vocês não levantaram, ao invés de me acordar dizendo, me acusando, você não importa que nós vamos morrer? Vocês não tiveram a mesma ousadia para se levantar e dizer, acalma-te, tempestade. Por que vocês são tímidos? Por que vocês não acreditaram que vocês poderiam comandar contra as intempéries da tempestade? Isso mesmo, eu estou dizendo para você hoje, que você que está aqui, por que você é tímido muitas vezes? Como é que você não tem fé? Comanda contra a circunstância. Existe alguma área da sua vida que você precisa comandar hoje? Comanda. Não vai lá até aquele chorinho, Jesus, estou passando por isso, eu sou teu servo. Não, se levanta. Qual que é a tempestade que você está enfrentando hoje? Opa, deixa aí, obrigado. Qual que é a tempestade que você está enfrentando hoje? Olha para mim, não seja tímido, não seja medroso, se levante você mesmo e comande contra ela. Quantos querem fazer mais do que tem feito aqui? Quantos? Honestamente. Vou passar para a parte final da minha mensagem. 3 coisas que não precisam mudar hoje, você não é amanhã, é hoje. Se você quiser fazer mais em Deus, você precisa mudar 3 coisas: a maneira como você vê a Deus, a maneira como você se vê, a maneira como você vê a circunstância. Quando os discípulos olharam para aquela tempestade, em algum momento eles projetaram naquela tempestade algo maior do que Deus. Nada é maior do que Deus. A circunstância não é maior do que Deus. Sobre essas 3 coisas que eu falei para você, mudar a visão em relação a Deus, a você mesmo e a circunstância. Um outro texto na vida dos discípulos de Jesus eu quero mostrar para você. Está aqui em Mateus 16, 13. Os irmãos estão me entendendo nessa manhã? No final eu quero orar com vocês. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Presta atenção nessa pergunta. Olha para cá. Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, eles não estavam preocupados com a opinião do povo, mas com a dos discípulos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Presta atenção, Jesus estava dizendo: quem eu sou para vocês? Por isso que eu estou te perguntando aqui hoje, nesse lugar tão especial, quem é Jesus para você? Por que você tem essa resposta? O povo está dizendo que eu sou João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, e vocês? E naquele momento, Pedro, tomado pelo Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste
revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo, presta atenção, Pedro teve a revelação de quem era Jesus. E Jesus mostrou para Pedro quem ele era. Você teve a revelação de que eu sou Cristo? Então também eu vou falar quem você é. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. 3 coisas eu quero mostrar para você nesse texto. Quero finalizar essa mensagem. Isso aqui é poderoso. Jesus, presta atenção, Jesus já estava caminhando com os discípulos, Jesus já tinha feito cura para os discípulos, Jesus já tinha realizado muitas coisas, mas em um certo momento Jesus se preocupa com o quê? Com algo chave, revelação. Jesus chega para eles e pergunta: eu quero saber, eu quero sentir se esses discípulos têm revelação de quem eu sou. Reunindo com eles: e aí, o que o povo está dizendo que eu sou? Ai, mestre, estou falando que o senhor é João Batista. Sério? Você está pregando a mesma mensagem dentro do arrependimento? Uns estão dizendo que o senhor é Elias, o senhor é um dos profetas, o senhor curou aquela pessoa daquele jeito lá, semelhante a Elias. Outro está falando que o senhor é Jeremias. Ok. Mas vocês, pera lá, já estava caminhando, já tinha uma convivência. Isso é a minha preocupação hoje. Nós podemos ter convivência, nós podemos cantar para esse Jesus, nós podemos ler sobre esse Jesus, mas nós precisamos ter revelação de quem é esse Jesus. Sabe por quê? Quando nós temos a revelação de quem é Jesus, nós temos a revelação também de quem nós somos. Sabe como que era o nome de Pedro? Simão Bar-Jonas. Sabe o que significa Simão? Frágil. Algo que é frágil. Você sabe o que significa Pedro? Rocha. Aqui aparece a primeira vez a palavra igreja. Então nós só podemos edificar a igreja nas faculdades quando nós tivermos a revelação de quem é Cristo. Quando nós temos a revelação de quem é Cristo, nós podemos edificar a igreja, e as portas do inferno na faculdade, da sua célula, no seu bairro, não vai prevalecer, porque você tem as chaves para desligar e também para ligar. Então a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês nessa manhã é: revelação gera identidade. Diga: revelação gera identidade. Então, o que revelação gera? Por que eu estou te falando isso? Pedro, tomado pelo Espírito, vira para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui, olha para cá. Pedro tem essa revelação. Jesus estava do outro lado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Cristo está aqui. Cristo olha para ele e fala: bem-aventurado Simão Bar-Jonas. Uma das últimas vezes que eu vou te chamar assim. Quando ele fala Simão Bar-Jonas, ele está falando quem ele é agora, nesse momento. Mas a partir de agora, eu vou te falar quem você é. Não foi carne nem sangue que tu revelou, foi meu Pai. Revelação não vem de homem, vem só de Deus. Eu te digo, vou aproximar e vou falar isso para você: tu és Pedro, tu és rocha. Sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Presta atenção. Quando nós temos a revelação de Cristo, quem é que muda nessa revelação? Somos nós. Quem é que tem um nome trocado quando nós temos a revelação? Somos nós. Por isso, querido, Jesus estava dizendo: vocês não tiveram coragem de comandar contra a tempestade, porque vocês ainda não tinham a revelação de quem eu era. E quando vocês não têm a revelação do Cristo correto, você também não vai ter autoridade contra as circunstâncias. Você sabe, uma das coisas preciosas a respeito da identidade é de saber que nós somos amados. Deixa eu falar uma coisa para você. Dentro daquele barco tinha 13 pessoas. Somente uma estava dormindo. Por que será?
coisa radical para você. Eu estava lendo esse texto esses dias, escrevendo essa palavra. Nesse dia eu percebi que eu estava tomado pelo Espírito. Eu escrevia tanto. E o Senhor ministrou isso no meu coração. Você sabe o que eu esperava dos discípulos? É que na hora que aquele negócio estivesse balançando, chovendo daquele jeito, os discípulos chegassem e falassem assim: cadê o mestre? Ele está dormindo. Se ele está dormindo, quer saber de uma coisa? Vai dormir também. Você não é obrigado a crer como eu. Mas por que ele dormiu? Por que ele dormiu? Ele tinha revelação de quem era o pai dele. Tem um pastor aqui em Goiânia, ele não é da videira, mas eu o admiro muito pelo seu testemunho. Ele tem 5 filhos com a esposa e ele resolveu adotar 3 filhos. E ele contou algo que eu nunca esqueci. Ele disse que no final do ano ele leva os 8 filhos, biológicos, também adotivos, para o shopping. E ele vai numa loja de brinquedos e também de calçado. E ele fala para eles: vocês podem escolher o que vocês quiserem. Pode escolher, tá aí. Ele disse, ele percebendo depois da administração, ele falou isso, que os 5 filhos saem correndo. E aí eles falam assim: vamos pedir 2, vai que meu pai, né? Aí eles vão no vendedor, não olha a etiqueta de preço e fala: eu quero esse aqui, traz o branco também. E ele senta. E ele percebeu que nesse momento, quando eles estão fazendo a festa, os adotivos estão bem no canto, ficam meio sem graça. E aí ele, naquela maturidade, abordou eles e falou: ei, vocês não vão escolher? Eu falei, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Aí eles falaram: não, faz o seguinte, escolhe pra gente. Escolhe, porque nós olhamos lá, tá muito caro. O que é isso? Os 5 que saíram lá correndo, eles tinham revelação de que eram filhos, mas os outros ainda não. Por isso que isso aqui é poderoso. A revelação gera identidade. Seu filho. Como é que você acorda Jesus gritando, falando: você não importa que nós pereçamos? Como você não importa? Você é minha filha. Você é meu filho. Eu tenho pensamentos de paz ao seu respeito. Eu tenho pensamentos bons. O diabo, ele sempre quer minar nossa identidade. Ele tenta fazer isso. O diabo é tão sujo que ele tentou fazer isso com Jesus. Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus é batizado. E quando Jesus é batizado, ele não tinha feito nada. Ele não tinha curado ninguém, não tinha liderado céu, não tinha feito nada. Mas ouviu-se do céu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele foi chamado de filho amado antes de fazer qualquer coisa. Sabe o que aconteceu? No capítulo 4, Jesus é levado para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, o diabo vem e ele quer tocar onde? Na identidade. Se és filho. Onde que ele vai tocar? Na identidade. Você é filho mesmo? E ele vai tocar logo na necessidade. Ele não ofereceu um carro para Jesus. Depois de 40 dias, você não está interessado em carro, você quer comida. E aí, você é filho mesmo? Pega esses pães aí e transforma essas pedras e transforma em pães. Eu falei: não, eu não vou transformar, eu não vou trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. O pão você come agora. E outra coisa, ele me prometeu que ele me daria o pão nosso de cada dia. Eu não preciso provar nada. Você sabe, tem muitos filhos de Deus que até hoje o diabo está vendendo ele nisso. Está passando por isso, por desemprego. Prova então, será que você é filho mesmo? Nada pode mudar a sua identidade. Você é filho de Deus. Mas você não é filho de Deus de qualquer jeito. Você é um filho muito amado. Levante as suas 2 mãos, feche os seus olhos e fale: eu sou filho amado. Repete mais uma vez, isso. Aleluia! Olha para cá, irmãos. Passamos por lutas, por pressões, por dificuldades. Não é o principado, não é a potestade, nem a morte pode nos separar. O amor de Deus está em Cristo Jesus.
Tem um testemunho, eu não conheço esse irmão, mas o pastor Luiz contou o testemunho dele, ele tem me edificado bastante. Esse irmão estava com a sua filha doente, e o pastor ficou sabendo, o pastor Luiz foi até ele, abordou, conversar com ele, foi dizer: irmão, nós estamos com você, eu lamento pelo que está acontecendo na igreja. Por um momento, o irmão parou e falou assim para o pastor Luiz: pastor, obrigado, eu quero dizer para o senhor algo. Deus não precisa provar nada para mim mais. Deus não precisa me provar mais nada. Sabe o que ele estava dizendo? O fato de ele ter enviado Jesus na cruz foi o suficiente para conquistar o meu coração de amor, mesmo a minha filha, que eu tanto amo, estando no quarto, no leito de um hospital. Isso não muda nada. Isso aqui não muda o que aconteceu aqui na cruz. O Senhor morreu no meu lugar e eu sou filho amado. Qual que é a primeira coisa então? A revelação gera o quê? Identidade. Tu és o Cristo, eu te digo que tu és Pedro. Agora diga assim: identidade gera autoridade. No CTL, curso que nós temos, ensina-se que a autoridade, nós ensinamos um aspecto da autoridade. Nesse dia dessa palavra, Deus me mostrou outro aspecto. Eu estou finalizando. Sabe, o pastor tem uns 3 finalizar, né? Eu falei quantos? 2? Falei o primeiro agora, então tem mais 2 aí. No CTL nós ensinamos que o policial, ele tem autoridade. Por que ele tem autoridade? Por causa da sua farda. E ele foi revertido de autoridade. Lembra disso no CTL? Mas o que você me diz a respeito do policial paisano, do serviço de inteligência? Ele não usa farda, nem pode usar, que é o P2, ele é o serviço de inteligência da polícia, tanto na polícia civil como na polícia militar, acho que na polícia federal também, claro. Qual que é a autoridade que ele tem? Qual que é a autoridade dele? Na identidade. Ele chega e fala o quê? Parado. E eu falo: o quê? Eu não posso chegar para alguém e falar: parado. O cara fala: pastor, eu não posso. Se ele não tiver endemoniado, vai ter problema. Ele pode ficar de raiva, mas ele pode. Ele fala: parado. Aí você para. Aí o que ele faz? Ele pega a sua identidade e mostra: polícia. Ele tem autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver a revelação de que você é filho, você vai ter também o quê? Autoridade para confrontar, autoridade para lidar contra a circunstância, autoridade para dizer: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu acho poderoso isso. Quem era Pedro? Mas Jesus agora chega para ele e fala: tu és Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Presta atenção aqui, olha para cá. As portas do inferno é um lugar em Cesareia de Filipe. Nós fomos desse lugar onde eles adoravam. Até hoje tem esse lugar. Eu até gravei um vídeo lá. De repente poderia até passar aqui no final. É poderoso esse vídeo, porque esse lugar não prevaleceu. Esse lugar existe até hoje. Mas na ocasião, no tempo de Jesus com os discípulos, foi nesse lugar em Cesareia de Filipe que eles tiveram a revelação. Aí Jesus vira para um lugar. Por isso que você tiver a oportunidade de ir a Israel, é muito bom, porque você acaba lendo a Bíblia. Você anda na Bíblia, as páginas ficam coloridas, você entende o lugar. Jesus vira e fala: olha, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Era um lugar. Sabe que lugar que era esse? Nesse lugar eles adoravam um Deus chamado Pan, Deus Pan. E aí vem-se a origem da palavra pânico, medo. O Senhor estava dizendo para Pedro: Pedro, não tenha medo da circunstância. Pedro, você vai prevalecer contra o pânico. Sabe por quê? Porque você é meu filho. Se você é meu filho, você vai ter autoridade. As portas do inferno não vai prevalecer contra você.
Você sabe onde a igreja nasceu? No lugar do medo. No lugar onde tem mais pânico. Por isso que a sua célula precisa entrar naquela faculdade. Lá tem pânico, lá tem medo. O pânico não vai prevalecer. Ah, pastor, mas o bairro onde ele der é muito perigoso. É para lá que você precisa ir, então, plantar a igreja. Porque é lá que você vai prevalecer contra o inimigo. Revelação gera identidade. Identidade gera autoridade. O Senhor está dizendo, comanda contra a circunstância. Comanda. Qual é a última coisa que a Bíblia diz? Dar-te-ei o quê? Chaves. Autoridade gera serviço. As chaves são para quê? Para servir. Porque o que eu desligar na terra terá sido desligado no céu. E o que eu ligar na terra terá sido ligado no céu. Quem é Deus para você? Quem você é? Qual que é a revelação que você tem das circunstâncias? Tudo isso que eu falei para você são chaves para uma caminhada cristã vitoriosa. As circunstâncias virá. Eu não vou acordar Jesus dizendo, você não importa, eu estou mal. Não, Senhor, eu vou comandar contra essas circunstâncias. Revelação gera identidade. Eu sou filho, sou filho amado. O que eu pedir, meu Pai vai me dar. Porque eu sou filho, eu também tenho autoridade. Eu vou comandar contra essas circunstâncias. O que está na minha mão? Na minha mão tem as chaves para desligar e para ligar. Está tendo um problema lá no casamento dos seus pais? Você tem chave, desliga. Durante 16 anos, 4 meses e 11 dias, eu orei e jejuei pela salvação do meu pai. Sábado passado eu tive o privilégio de descer as águas e de batizar o meu pai. Existe alguma circunstância na sua vida que você precisa desligar hoje? Eu quero dizer para você que você tem chave. Sabe o que Deus está nos dando aqui nesse tempo de hoje aqui? Nesses 2 dias aqui? Chaves. Não fica olhando para você como um coitadinho. Se você tem a revelação de quem é Cristo, Cristo tem a revelação de quem você é. Você é filho.